Não abra uma barbearia sem antes ver esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero te dizer como é que é ter uma barbearia, né? O que eu tive que passar para entender, né, de verdade o que é ter um negócio, o que é empreender. Então, se você pensa em abrir uma barbearia, sonha em ter uma barbearia, você está no lugar certo, tá? Aqui eu vou te falar a verdade. Nesse vídeo eu vou te falar a verdade, tá? Então fica até o final do vídeo que você vai entender o que é, de fato, empreender. Bom, antes de tudo, eu preciso que você se pergunte: por que você quer abrir uma barbearia? Porque qual o motivo? Qual o motivo que te levou a tomar essa decisão de ter uma barbearia? Será que foi a necessidade, né? Que todo mundo fala que barbeiro ganha dinheiro, né? Corte de cabelo e barba dá dinheiro. Será que foi por causa de um amigo que você viu que tem uma barbearia, tá ganhando dinheiro, comprou seu carrinho, sua moto? O que te levou a tomar essa decisão, a pensar em ter uma barbearia? É esse ponto que eu quero chegar, tá? Porque assim, durante a minha vida, durante esses 6 anos de barbearia, eu tive esse mesmo pensamento que você está tendo agora, né? E por que eu abri a barbearia? O que eu passei para chegar aqui hoje e tá te falando isso, né? Então, eu quero te falar sobre isso aqui nesse vídeo, né? Será que realmente vale a pena abrir uma barbearia? Será que empreender nesse momento é um bom momento? Abrir um negócio nesse momento é o momento certo? É esse ponto que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui. Por isso que fica até o final, que vai valer muito a pena, tá? Bom, quando eu comecei a minha história com barbearia, foi em 2019, tá? 2019, quando eu tava no ensino médio ainda, terceiro ano. Então comecei a cortar cabelo dos amigos, gostei, né? Vi que era um bom negócio, então estudei mais sobre o assunto, gostei, fui gostando, me aperfeiçoando. Comecei a cortar cabelo em casa dos meus amigos e acabei levando como um trabalho, né? Até então eu não era nada profissional, né? Trabalhava no restaurante, então fui levando. Foi aí que eu conheci um amigo que é barbeiro, tem uma barbearia. Passei 6 meses de vassourinha para depois começar a cortar cabelo. Então, esse processo do início até eu saber cortar cabelo durou em média um ano. Um ano de muita dedicação e estudo, tá? Não foi nada fácil. Então, depois que eu peguei experiência, foi quando eu tomei a iniciativa de eu quero ter uma barbearia, né? Só que assim, não entendia nada de negócio, nada, absolutamente nada. Não entendia nada. Só queria ter uma barbearia para ganhar meu dinheiro, pagar meu aluguel e pronto, o resto gastar. Era esse meu pensamento. Então é esse ponto que eu quero que você pense nesse momento. Será que você entende o suficiente para abrir um negócio de fato? Será que você entende de gestão? Será que você entende de finanças? Será que você entende de expansão? Será que você entende de escala? Será que você sabe o que é ticket médio? Será que você sabe o que é CPC, custo por cliente? Será que você sabe fazer um caixa? Fazer um fluxo de caixa? Será que você está pronto para ter uma empresa? Porque ter barbearia, todo mundo tem, é fácil ter barbearia. Botar uma cadeira de barbeiro no meio de uma loja, botar um espelho e começar a cortar cabelo é ter barbearia. Mas o que eu quero que você pense agora nesse momento, se pergunte, será que eu estou pronto para ter uma empresa? Porque barbearia, emprego, todo mundo tem. Mas empresa é outra coisa. O que eu quero daqui a 5 anos? O que eu quero daqui a 10 anos? O que eu quero ter daqui a 10 anos? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Será que eu estou pronto? Será que o meu conhecimento que eu tenho hoje é suficiente para eu abrir uma empresa? Ou será que eu vou abrir uma barbearia
Vou trabalhar 6 meses, começar a ter dívidas e fechar a loja e dizer que faliu. É esse ponto que eu quero chegar, porque eu passei 5 anos da minha vida com esse pensamento de que ter uma barbearia era fácil, era simples. Mas quando você tem um ponto de visão diferente, quando você começa a abrir a sua visão, abrir a sua mente para o que é de fato ter uma barbearia, quando você entende que a sua barbearia ela tem que ser uma empresa, aí o jogo muda. Aí o jogo muda. Então o que eu quero te falar com isso é o seguinte: eu quero que você chegue ao ponto de eu preciso passar pelo processo de conhecimento, eu preciso passar por todas as etapas de conhecimento. Mas será que o conhecimento vai vir fácil? Não. Então, decida passar pelo processo. Decida iniciar hoje, começar como iniciante, intermediário, avançado e expert no assunto. Tá? E eu tô falando não só de corte, mas de tudo. Então, o processo que você tem que fazer para pensar em ter uma barbearia é quando você realmente entender sobre o que é empreender, o que é ter uma empresa, o que é ter uma gestão, o que é saber administrar dinheiro. Mas não só cortar cabelo, porque cortar cabelo todo mundo sabe. Um bom corte de cabelo tem em todo canto. Mas ter uma empresa próspera, ter uma empresa que escala, ter uma empresa que gira a engrenagem automaticamente sem a sua presença é uma coisa totalmente diferente. Cara, simplesmente ardeu no meu coração abrir esse vídeo e começar a falar sobre isso. Porque eu sei que tem muita gente, assim como eu fui há 5 anos atrás, que não tinha emprego, que não sabia o que queria, que só queria ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Então, pega essas palavras que eu tô te falando agora. Se você quer realmente empreender, não pense em ter uma barbearia, pense em empreender. Se você quer realmente ter um empreendimento nesse ramo de beleza que é a barbearia masculina, primeiro começa do começo. Eu vou aprender a gerir uma empresa, eu vou aprender o que é negócio, eu vou aprender o que é escala, eu vou aprender o que é ticket médio, eu vou aprender a como administrar uma empresa, como gerir pessoas, como montar um plano de negócio. Eu vou aprender a como cortar cabelo, como fazer uma boa barba. E o principal, eu vou aprender a como fazer vendas. Então, pessoal, é esse ponto que eu quero que vocês entendam que ter uma barbearia não é nada fácil, tá? Não é nada fácil. Então, o processo correto para que você tenha uma barbearia de sucesso é você passar pelo processo lentamente, sem pressa, até que você consiga entender o que é um negócio. Porque barbearia é um negócio, é uma empresa. Então, se você está vendo esse vídeo, você é barbeiro, está aprendendo a cortar cabelo, calma, não se desespera. Não se desespera, cara. Respeita o processo. Respeita o seu tempo. Calma, você vai chegar lá. Se eu tivesse essa visão, essa mentalidade que eu tenho hoje e que eu tô te falando, eu hoje talvez estaria fora de operação, não estaria cortando o cabelo. Estaria nesse exato momento viajando com minha família, com as minhas cinco barbearias trabalhando, girando a engrenagem automaticamente, me gerando um dinheiro
crescendo principalmente, expandindo automaticamente, né? Mas tudo isso tem um processo, né? Tem padronização, é você saber gerir, é você saber administrar o dinheiro, é você separar os bolsos, tirar um salário para você, ou na maioria dos casos é você ser o próprio colaborador da sua barbearia, né? Dizer, a minha barbearia é essa daqui, eu tenho uma barbearia, mas eu vou trabalhar e receber como colaborador, mas não como dono no início. Então, calma, não precisa se desesperar, não precisa olhar para o lado nem para o outro e comparar a vida dos outros com a sua, né? Isso não é papo de coach, eu tô falando para pessoas que é do ramo da barbearia, né? Tem interesse em ser dono de barbearia. Mas, acima de tudo isso, eu quero te falar o seguinte, irmão. Respeite o processo, aprenda a cortar cabelo, tá? Estuda o que é empreender, o que é gerenciar uma empresa. Trabalha numa barbearia de alto padrão, numa barbearia de alta performance, barbearia que entende sobre vendas, barbearia que entende sobre metas, barbearia que entende qual é o seu público-alvo, que tem que ser um público de aquisição alta, público esse que te paga bem, que reconhece o seu serviço, tá? Trabalhe em uma barbearia que tem um plano de carreira. Trabalhe em uma barbearia que te dá a oportunidade de ser sócio. Mas para isso você precisa ter um conhecimento base, que é saber ter um bom corte de cabelo, saber atender bem, saber vender para se destacar dentro da barbearia de alta performance. E isso é o base. O resto é consequência. Lá dentro de uma barbearia de alta performance você vai entender de fato o que é um negócio. Sem sombra de dúvida. Seu Elias, Jurandir, agora tem aí o Bruno. Então não se desespera, cara. Não se desespera. Foca em trabalhar em uma barbearia de alta performance e entender de fato o que é ter um negócio, o que é ter uma barbearia. Que você vai conseguir chegar no seu objetivo, conseguir ter várias barbearias, né? Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo atual. Por isso que eu estou pagando o preço agora. Estou pagando 14 mil reais de mentoria, porque eu pulei o processo, pulei a etapa, e essa é a consequência de você antecipar suas bênçãos. Então não pule o processo, irmão. Respeite o processo. Respeite o seu tempo, tá? Se agarre em Deus principalmente, porque a gente luta demais e às vezes não resta força física e mental para suportar o processo. Mas Deus, ele preenche todo o vazio. Deus, ele te dá força suficiente. E eu te digo, se não fosse Deus, eu não estaria com barbearia hoje. Então eu descobri que eu estava quase no vermelho. Eu descobri que a minha barbearia estava quase quebrando. E eu tô pronto para mudar isso, né? E eu acredito que daqui a 2, 3 meses eu vou estar faturando o dobro que eu faturo, o triplo que eu faturo. Porque agora eu tenho o conhecimento certo e pronto para aplicar. Então é esse recado que eu queria te dar hoje. Meu coração queimou para falar isso para você, cara. E eu não sei quem vai assistir esse vídeo até o final. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Comenta a palavra foguete, que eu vou saber que você chegou até aqui. Então Deus te abençoe, meu irmão. Não pula etapa, tá? E que você consiga alcançar seus objetivos, que é trabalhar em uma barbearia de alta performance e dar o seu melhor lá dentro. Entregar resultados, que o benefício e a recompensa vem. Então
planta a sementinha hoje e respeita o processo, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.